A minha história na enfermagem foi por acaso. Eu tinha saído do primeiro grau, né, para fazer o segundo grau e eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu pensei assim, não, contabilidade eu não vou querer. Vou para o João Neves, que eu quero estudar de noite. Aí fui estudar de noite no João Neves, imagina estudar de noite, mais livre, né? E fui estudar no João Neves e nisso aí os professores achavam eu muito novo, tinha 15 anos, muito novo para estudar à noite, sendo que eu não trabalhava. E aí resolveram eles, conversando, daí a minha irmã deu pitaco também, né? Não, tem que fazer um curso de dia, né? E a minha irmã ficou com aquilo na cabeça, a Lourdinha. Ficou com aquilo na cabeça que eu tinha que fazer enfermagem. E eu disse, pá, mas eu não tenho vocação nenhuma para enfermagem. Fui no HCB, fiz o teste, a Clotilde, né? Falecida, que Deus a tenha. E fiz o teste com a Clotilde e a Clotilde me aprovou e comecei a fazer. Me formei em 86, para resumir assim, para não ficar muito... Daí trabalhei até 89 no HCB. Aí eu pensei assim, não, quero novas oportunidades, né? Aí resolvi, dentro da enfermagem. Fui para Porto Alegre, comecei a trabalhar na Santa Casa, um novo mundo, né? Totalmente diferente do HCB. Até porque eles tinham outras tecnologias, né, que aqui não tinha, que aqui eu acredito que hoje tem aqui. E comecei a trabalhar lá. Fiquei até aí em 94, eu resolvi mudar de profissão. Eu resolvi fazer publicidade e propaganda na Unicinos. A mudança veio como um desafio pessoal. Embora a longa caminhada na saúde, pensou que seria o momento de se aventurar, fazer outras coisas. Mas a enfermagem seguiria sendo parte da vida. Conciliar água e vinho, duas profissões que nada têm em comum. São dois mundos bem diferentes. Então, a gente até tenta, mas depois tu vai amadurecendo e tu vai vendo. E, infelizmente, eu fui chegar a essa conclusão quando eu estava quase me formando. E eu digo assim, agora que eu já cheguei até aqui, vou me formar, né? Aí me formei em publicidade, exerci a profissão, acho que por um ano, nem chegou a um ano. E resolvi voltar. Né? Daí trabalhei depois no Hospital Parque Belém, que hoje já é fechado, e fiz concurso por clínicas, passei e comecei a trabalhar lá em 2005, fiz um temporário. Aí depois a Rede Conceição me chamou também, fui para Conceição, trabalhei no Cristo Redentor, fiquei 2 meses lá, e aí, como ia ficar muito difícil, daí eu optei por ficar só no Clínicas. Né? Aí estou no Clínicas há 15 anos já. A rotina da publicidade não trouxe a mudança esperada. O cuidado, a movimentação e especialmente a vocação o levaram de volta ao ambiente hospitalar. Eu trabalho em CTI, né? Então tem que estar sempre antenado, olhando o monitor, olhando medicação, o que é que vai ter daqui a pouco. Então é muito dinâmico. E não que na área da publicidade não seja dinâmico, o problema é que a gente fica... Eu não estava adaptado a trabalhar sentado, sabe? Ficar sentado muito tempo, aquilo ali me incomodava. E tanto é que eu me levantava várias vezes e o patrão já não gostava, né? Eu digo que é vocação mesmo, porque no curso, quando a gente faz o curso, aqui no HCB, quando tu faz, se não é para ti aquilo ali, tu não segue. Sabe? Agora mesmo com a pandemia, quem não tinha muita vocação caiu fora. Porque é uma coisa que foi nova, né? Nova e aterrorizante, né? Porque ninguém sabia como lidar e a gente teve que aprender na marra. A arte do cuidar traz, além do romantismo imposto sobre a dedicação, a entrega ao outro, junto os desafios. Para esse profissional, 53 anos de idade e 36 de profissão, pelo menos 3 episódios ficaram marcados. Primeira vez que quando veio o H1N1, ali foi um pouco menos que agora, mas foi bem difícil também. O segundo foi o incêndio da Botkiss, que nós recebemos lá em Porto Alegre, muitos pacientes daqui. Aquilo ali foi eu acho que até a psicologia trabalhou muito com a gente isso aí, porque não teria como a gente... Foi muito sofrimento, muito familiares o tempo todo com a gente, né? Porque eles ficavam direto. E tu vê a morte de perto, assim, né? Não é muito fácil. A gente está acostumado, mas quando é uma situação assim, muda.
Não é a mesma coisa, né? É a mesma coisa quando um parente da gente morre, né? A gente está tratando coisa assim, é muito difícil. Pandemia, né? Que eu tive colegas que morreram, né? Eu cuidei de gente conhecida, inclusive o Guga, aqui foi nosso paciente lá em Porto Alegre. Né? Nosso paciente Covid-1 aqui, né? Foi o primeiro, né? E lá no Clínicas ele foi um dos primeiros também. Eu tive uma colega que eu era muito ligado nela, ela me deu os meus primeiros passos no Hospital de Clínicas. Ela faleceu e assim é uma coisa que eu não aceitava. Muito bom assim que eles nunca me colocaram para cuidar dela, né? Parece engraçado, né? Eu não quero cuidar da fulana, mas não é, é que assim o emocional fala mais alto. Um ser humano cuidando de outro ser humano, não existe blindagem, isso aí é bobagem. Dizer que a gente não está nem aí porque está acontecendo, a gente está e muito. Né? Porque é um ser humano que está ali no leito. Mas quem é que cuida de quem está cuidando? Boa pergunta. Quem é que cuida de quem está cuidando? Né? Então, por isso que a gente tem que se olhar às vezes. E isso aí eu fiz agora. Chegou a hora de parar. Agora em junho eu saio do hospital. Não que eu gosto muito de fazer o que eu faço, mas chega uma hora que a coluna, né, reclama. Né? Então, assim, a gente tem que olhar para a gente e achar, não, agora tá na hora de eu me cuidar. Molisson já teria tempo para encerrar a carreira na enfermagem. Permaneceu por 4 meses a mais do tempo previsto, por conta da pandemia. O fim da carreira vem com muitos aprendizados. Se tu tivesse agora, frente ao mesmo profissional que começou lá, com 15 anos, o que tu diria para ele? Olha, o que eu diria? Né, que foi momentos intensos, que eu vivi intensamente a profissão, né, que foi, e eu senti a minha evolução desde o aluno aqui do HCB até o profissional do Hospital de Clínicas. Foi uma caminhada longa, intensa, e eu aprendi muito com isso. E vou levar para a vida, né, porque não encerra aí. Porque a vida continua e os ensinamentos que eu tive na área, na profissão, continuam. Eu comecei a valorizar mais o familiar, porque eu tive meu pai internado, né? Eu fui familiar também. Então ali, quando eu fui familiar, aí eu comecei a valorizar mais os familiares, né? Porque a gente olhava só para o paciente, e não, a gente tem que olhar um todo. Dedicação, esforço, estudos e o reconhecimento. Eu não acredito muito nesse negócio de bater palma em sacada, não acredito. Agradeço, né, porque a pessoa, mas eu não acredito muito não. Eu acho que o nosso reconhecimento tem que vir de outra forma. De valorizar de valorização e também salarial, né? Porque tem lugares que a enfermagem é muito desvalorizada. A pandemia, ela fez muita gente desistir da profissão. As pessoas estão cansadas, os profissionais estão adoecendo, né? Não tem gente para trabalhar, falta muita gente. E as pessoas estão se aglomerando, que a gente sabe, né? Então, isso aí é um desrespeito com o profissional. Só que quando acontece deles internar, né? Aí vem o arrependimento. Só que daí é tarde, né? Aí não tem, muitas vezes, claro que em muitos casos revertem, mas a gente sabe que é uma doença nova e em muitos casos a gente nem sabe como é que a pessoa vai desenvolver essa doença, como é que vai terminar. Às vezes acaba da pior maneira possível, né? A homenagem que um profissional de enfermagem espera é qual? Se cuidem. Essa é a homenagem. Que as pessoas se cuidando vai reduzir as internações, vai reduzir o contágio, né? E agora está todo mundo sendo vacinado, então, para a gente acabar com isso de uma vez. Pelos perfis nas redes sociais, em outdoors, comerciais, estão destacados os heróis da enfermagem. Seriam mesmo heróis? Que superpoder é esse? Talvez eles não se vejam assim. Mas o certo é que existe sim alguns superpoderes. O da empatia, da dedicação, do cuidado, do compromisso, da humildade e especialmente do amor ao que faz. Tu aceita o título de herói? Não. Não, porque é a minha função. É a minha função salvar vidas. Eu acho que eu sou um profissional, eu estou ali para isso. Entendeu? Eu não preciso de títulos para exercer a minha profissão.
Exerce por amor. Exerço por amor.